Graça e paz, querido irmão, graça e paz, querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja constante, derramada em sua vida, sua família. E hoje estamos nessa sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, nós estamos no nosso devocional da manhã. Estamos há quase uma semana do dia 31 de outubro, que é o dia da proclamação do Evangelho. Dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. E aqui no Brasil, chamado oficialmente de dia da proclamação do Evangelho. Muito bom. Glória a Deus por isso. Tirei meu chapéu para a proclamação do Evangelho. Brincadeira. Está uma coisa incomodando, pensei que fosse. Mas muito bem. Durante a semana toda, se tu não acompanhou, volte para trás, também procure no canal YouTube Metodista Constantina e tu vai encontrar todos esses devocionais. E a gente está falando sobre o perigo, o risco de se abandonar os fundamentos da fé evangélica, esses 5 fundamentos que é sola Scriptura, solo Christus, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Gloria. Hoje nós vamos falar o risco de se afastar do sola fide, o risco de se afastar de somente a fé. Ontem eu cheguei a falar assim que fazer o que é certo, no meio das conversas de ontem, cheguei a falar que só fazer o que é certo não é suficiente. Falta uma coisa, se a gente só faz o que é certo, mas a gente não faz o que é certo, em comunhão com Deus, de nada adianta. Não é suficiente fazer o que é certo, é preciso também estar em comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus é através da fé. As 5 solas foi uma resposta porque a igreja cristã se afastou desses princípios e a Reforma Protestante, que recebeu esse nome, os evangélicos responderam a esse afastamento propondo o retorno a esses 5 princípios. E um desses princípios é somente a fé. Qual é o perigo de se afastar da fé? O perigo de se afastar da fé é que as pessoas começam a agir, primeiro, que sem fé não se pode agradar a Deus. Sem fé tu não tem um relacionamento com Deus. E é Deus que nos salva. Então o primeiro risco é um risco individual. O risco individual é que se tu não tem fé, tu não se relaciona com Deus. E é Deus que te salva. Como tu vai ser salvo se tu não tem um relacionamento com o teu Salvador? Então, é um risco individual. Mas, no caso, a partir do século IV até o século XVI, então foram 1000 anos, mais de 1000 anos, que a igreja se afastou desse princípio. Se a pessoa não está tomando decisões por fé, se não estão fazendo as coisas por fé, então estão fazendo por outras motivações. E essas outras motivações arrastaram toda a cristandade para um caminho errado. Porque se a tua motivação não é a fé, a tua motivação vai ser o teu próprio interesse. A tua motivação vai ser... Tu não vai agir por temor de Deus, porque tu não está agindo por fé. Então, tu vai fazer coisas erradas dizendo que estão certas, vai dar a tua própria opinião em vez de seguir a opinião de Deus. Tudo isso acontece quando não se age pela fé. E sem fé, construíram grandes prédios, mas não era por fé, era por opulência, por vaidade. Sem fé, fizeram muitas coisas e viagens e tomaram posses até de comunidades inteiras, mas sem fé usaram de violência, porque a fé é que nos dá temor de Deus, a fé que nos traz o amor ao próximo para imitando Jesus. E sem fé foi cometido violência, sem fé foi cometido abuso, sem fé foi cometido roubos, sem fé foi cometido assassinatos, sem fé foi abusado daqueles que tinham fé. Isso é que causa a falta de fé. Quero mostrar para vocês uma coisa importante. Primeiro, que a gente já viu semana passada esse versículo, a gente viu outros, mas a gente viu também esse.
Hebreus capítulo 11, versículo 6, sim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador do que o busca. Então, sem fé, não tem como agradar a Deus. Pode cantar bonito, pode participar dos cultos, pode construir templos, pode fazer várias coisas, mas se tu não está fazendo isso por fé, tu não está agradando a Deus. Mas tem algo importantíssimo que está em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 é algo mais importante ainda do que essas outras coisas que a gente está falando até agora. E se tu não ouviu, ouça de novo esse vídeo. Também se tu já ouviu, ouça de novo. Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23 diz assim: a fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Está falando de fé e está falando de condenação? Como assim? Mas aquele que tem dúvidas é condenado, porque o que faz não provém da fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Se tu faz algo, mas não faz algo motivado pela fé, está em pecado. Vou repetir de novo. A palavra de Deus está dizendo: se tu faz algo e esse algo não é motivado pela fé, tu estás em pecado. E o pecado te afasta de Deus. Até mesmo, olha só que perigo isso. Até mesmo dizer, arvorar que está seguindo Deus, que está fazendo as coisas de Deus, mas se tu não está crendo, se tu não está tendo confiança em Deus, a palavra fé a gente viu semana passada, mas vou repetir, a palavra fé é crer, confiar e obedecer, né? Então, essas três coisas é a palavra fé: crer, confiar e obedecer. Se fazemos algo sem fé, se fazemos algo por outras motivações, motivado pela circunstância, e é por causa disso, é por falta de fé. Uma pessoa assim que se diz líder religioso, mas que fala uma coisa totalmente fora da palavra de Deus e contraria os princípios do Evangelho, é porque é uma pessoa que não tem fé. E se ela está agindo sem fé, é pecado. Aquilo que se faz sem fé é pecado. E foi isso que aconteceu com a igreja durante o século IV e o século XVI. Eles começaram a agir não pela fé, a fé que gera temor de Deus, a fé que gera amor ao próximo, a fé que faz com que se obedeça a palavra. Eles pararam de agir por fé e começaram a agir pelos seus próprios interesses, agir por vaidade, por interesses econômicos, por interesses políticos, por interesses, pela própria vaidade, pela própria concupiscência, motivado não pela fé. E com isso construíram templos, atacaram povos, assassinaram gente, inventaram bobagem. Por quê? Porque não eram motivados pela fé. Aquilo que não é motivado pela fé gera pecado. É por isso, e até não está esse versículo na referência de textos, mas por isso que diz assim: tudo quanto fizer, seja comer, seja trabalhar, seja qualquer outra coisa, seja feito em nome de Jesus, ou seja, seja feito motivado pela fé. A gente vai trabalhar no nosso ambiente de trabalho com a fé no coração, que gera certeza de que Deus vai abençoar. A gente administra a nossa família, a gente se relaciona na nossa família com fé, que a presença de Deus vai produzir cura. A gente vai para a igreja na fé de que Deus vai acolher, vai aceitar o nosso culto, porque é nós que prestamos o culto a Deus. Quando nós cantamos, quando nós oramos, nós estamos prestando culto a Deus. A gente sai da nossa casa, vai até o templo para orar, para cantar por fé. Aí sim. Agora, se a gente faz por qualquer outro motivo, por costume, por conveniência, porque senão vão incomodar, porque, não, é por fé que a gente faz as coisas. Sem fé, tudo que a gente fizer sem fé é pecado. Até mesmo ir na igreja é pecado.
Por isso a gente deve... então não vou na igreja porque eu não tenho fé. Não, tu deve ir na igreja para pedir a Deus que te dê fé, ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Falei isso semana passada, mas repito agora. O risco de andar sem a fé. Tudo que tu fizer sem fé é pecado. Não basta só fazer o que é certo. Tem que fazer o que é certo por fé. Certo? Isso é o risco. Isso que é a resposta, porque a igreja do século IV ao século XVI se afastou da fé. Os reformadores evangélicos deram essa resposta, sola fide, só por fé. Porque é por fé que nós somos salvos, por fé que nós nos relacionamos com Deus. Sem fé, diz a palavra em Hebreus 11, é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé, diz Romanos 14, sem fé, tudo que a gente fizer é pecado. Que a gente possa recuperar nossa fé e entender que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. E parou para pensar, meu querido, minha querida, todas as vezes que tu cometeu um pecado é porque tu não estava andando por fé. Se tivesse andado por fé, não teria caído em tentação. E todas as coisas erradas que acontecem dentro da igreja ou fora da igreja é por falta de fé. Toda vez que um líder cristão fala uma bobagem, fala uma heresia ou comete um abuso, é por quê? É porque está fora da fé. Sem fé, a gente está em pecado. Que a gente possa recuperar sola fide, que a gente possa recuperar somente a fé. Não te desvie disso. Busque a fé. Busque fortalecer a fé que tu já tens. E essa semana a gente falou das 5 solas. Amanhã ainda falta soli deo glória. Eu vou dizer assim, quais são os riscos, só os riscos de se afastar da glória de Deus. Os riscos, o que acontece quando a gente se afasta da glória de Deus. Mas semana que vem a gente vai estar trabalhando sobre, a gente falou muito no Setembro Amarelo sobre Deus da vida, e a gente vai falar sobre Deus da vida num outro sentido que Deus não se agrada do culto aos mortos. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas hoje a gente vai estar falando hoje a gente termina nosso estudo da semana falando o risco de se afastar da fé. Não te afaste da fé. Fortaleça a tua fé, alimente a tua fé. Porque tudo aquilo que tu fizer fora da fé é pecado. Amém? Quero orar por ti, mandar um abraço a todos que estavam presentes. Algumas pessoas entraram, saíram. Eu vi que... então, não vou nem citar os nomes, tá? Tem aqui ainda uma pessoa que está acompanhando, mas todos vocês que estão acompanhando, as pessoas geralmente, Marlinha, Noedi, a Ivete e outras pessoas que geralmente acompanham online, que Deus abençoe sua vida. E para vocês que vão estar assistindo depois esse vídeo também, que Deus conceda uma sexta-feira de muitas bênçãos e vitórias pela fé. Amém? Quero orar por vocês nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, peço que Tu acrescente fé, porque sem fé é impossível Te agradar, porque sem fé nós estamos em pecado. Peço, Senhor, que Tu acrescente fé nesse meu irmão, nessa minha irmã, e que pela fé eles possam alcançar, Senhor, vitórias, pela fé possam alcançar bênçãos, pela fé possam eles Te agradar, pela fé eles possam resistir à tentação e não cair em pecado. Pai amado, repreenda todo espírito de incredulidade que afasta a gente da fé, e que a gente possa, Senhor, viver pela fé, porque a palavra diz, o justo viverá pela fé. Pai amado, no nome de Jesus e pela fé que creio no nome de Jesus, eu abençoo no nome de Jesus essa pessoa, abençoa essa família, esse ambiente de trabalho. Pai amado, com a Tua bênção que no nome de Jesus traz cura, libertação, prosperidade e a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa sexta-feira. Amanhã, sábado, nós temos culto online às 19 horas. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Assista de novo e vamos viver pela fé. Cuidado de andar fora da fé. Vai dar errado. Amanhã às 19 horas, culto online aqui. Deus abençoe e até lá. Pela fé, viveremos. Deus abençoe. Sola fide.